Mateus capítulo 2, o Evangelho de Mateus é a primeira página do Novo Testamento. Algumas versões, uma boa parte das versões, normalmente traz consigo em inícios de capítulo, em divisões por seções e temas, às vezes a referência paralela nos outros evangelhos. Por exemplo, se você olhar o capítulo 1 de São Mateus, se sua versão for semelhante à minha, você vai perceber que ali tem a genealogia de Jesus e a referência de Lucas capítulo 3, é o paralelo num outro evangelho. Ao olhar para o capítulo 2 de Mateus, você vai perceber que o início do capítulo e depois na metade dele e um pouco depois na segunda metade, nas seções, nas subdivisões desse capítulo, não há referência paralela em nenhum outro evangelho. Isso mostra para nós que o que vamos ler agora foi um material preservado exclusivamente pela pena de Mateus. Nem Marcos, nem Lucas e muito menos João tratam desse assunto e dos detalhes que nós vamos estudar na manhã de hoje. Ok? Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, lemos assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, verso 7, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir, que diz a tua versão? Adorá-lo. Bicho mentiroso. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Verso 13, a gente segue. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes, verso 19, morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que te atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, verso 22, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia.
e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Quando esses homens do Oriente fizeram a longa jornada até Jerusalém, eles tinham uma pergunta apenas, entalada na garganta: onde está o rei? A lógica dos magos os levou ao palácio, porque afinal de contas, os reis moram no palácio. O palácio é a morada dos reis. A chegada dos magos foi prontamente divulgada por toda a cidade de Jerusalém. Eu não sei se você reparou na minha leitura, eu fiz um destaque. Não somente Herodes ficou alarmado, mas toda a Jerusalém. A sua estranha mensagem criou entre o povo uma agitação que penetrou inclusive o palácio do rei Herodes. E quando você entra num palácio e pergunta onde está o rei, no mínimo você vai deixar desesperado quem está ocupando o trono. A menos que você não esteja se referindo a ele. Você imagina a chegada dos viajantes do Oriente, provavelmente numa comitiva que demonstrava uma certa nobreza. Eles chegam à capital da Judéia, entram no palácio e perguntam onde está o rei que acabou de nascer. Herodes deve ter realmente ficado espantado. O relato de Mateus diz, usando uma palavra traduzida para nós aqui, que ele ficou perturbado. A história conta para nós que Herodes foi um homem muito violento. Ele, para ascender ao trono, matou várias pessoas da corte, inclusive alguns dos seus familiares. Ele não admitia absolutamente nenhum concorrente, nenhum postulante ao trono. O negócio dele era poder absoluto, e ele tratou de eliminar qualquer concorrência. Essa notícia de um possível rival agitou Herodes. Como eu mencionei, um caminho de sangue o conduziu ao trono. Ele era odiado na Judéia por ter sangue estrangeiro. E a única segurança que ele tinha era o apoio de Roma naquele momento. Então, essa ideia de um novo príncipe, com um título mais elevado que nascera para o trono, deixou ele realmente fora de si. Herodes suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com estes estrangeiros. Ele leu erroneamente aquele ambiente, aquela situação, aquela atmosfera. E ele convocou, nada mais, nada menos do que os sacerdotes e os escribas, e os interrogou sobre o que os escritos sagrados, a saber, o Antigo Testamento, dizia sobre o lugar e a época do nascimento do Messias. A senhora White diz que a indagação de Herodes, ou melhor, a indagação dos magos, fazendo a pergunta, onde está o rei? Palavras dela, espicaçou o orgulho dos mestres judeus. Como assim? Alguns gentios, estrangeiros, indagando sobre o nascimento do Messias, coisa que eles naquele momento estavam ignorando. Por conta deste orgulho ferido e o pedido de Herodes, por favor me digam alguma coisa, consultem as Sagradas Escrituras, eles foram com indiferença às Escrituras, o que irritou muito Herodes, dizendo, vocês procuram isso aí direito. E depois de uma certa investigação, não muito longa, eles voltaram com a resposta para o rei Herodes. É em Belém, ele vai nascer em Belém. Entenda, essa resposta, vai nascer em Belém, foi trazida a Herodes pelos escribas e pelos sacerdotes. A chegada de Jesus não aconteceu, não pegou Jerusalém de forma ignorante. Eles não estavam aguardando, eles não estavam esperando, mas quando chegou, a cidade foi avisada pela chegada de estrangeiros. Aquilo agitou Jerusalém e aquilo também trouxe a grande e melhor mensagem, a verdade presente para aquele momento, também não pegou a elite religiosa de surpresa, porque eles foram forçados a reconhecer através das profecias o local e o nascimento do Messias. Então, Herodes, chamando os magos,
pediu para que eles fossem lá e disse assim: por favor, vocês descubram e me avisem. Por quê? Porque eu vou lá para adorá-lo. Um baita de um mentiroso. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre estes magos. Quantos eram? O meu carro não é uma Ferrari, mas é seu se você encontrar o número de magos aí na Bíblia. É seu, pode levar. Você não vai encontrar. Tradicionalmente se espalhou a notícia de que eram quantos magos? 3. Mas a Bíblia não diz quantos eram. As pessoas deduzem a quantidade dos estrangeiros a partir da quantidade dos presentes: ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não diz que eram 3. Alguma coisa de lenda, de tradição, acabou se espalhando em relação a isso. Algumas tradições, algumas delas até absurdas, e fizeram suposições. Alguns disseram que os 3 magos eram os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Portanto, um deles também é retratado como etíope, normalmente vem um pouco moreno, negro. Em algum momento até deram nomes para eles: Gaspar, Beltazar e Melquior. A questão é que nós não sabemos nada exatamente além do que acabamos de ler no capítulo 2. Não sabemos a quantidade, não sabemos a sua origem. Mas um camarada, mais tarde, chamado Heródoto, um grande historiador, antigo historiador, ele sugere que os magos eram uma tribo de pessoas dentro de um povo maior chamado de Medos. Alguns os classificam como hábeis na astronomia e na astrologia, a razão pela qual, ao perceber a mudança na questão das estrelas e das constelações, eles, através disso, chegaram até o território da Judéia em Jerusalém, vindo do Oriente. Durante o Império Babilônico, e aí, se nós fôssemos considerar a hipótese de Heródoto, durante o Império Babilônico, nós conseguimos encontrar a mesma expressão, chamado de magos, sábios, entendidos, lá no período em que um refugiado chamado Daniel estava servindo à corte da Babilônia e depois na Medopérsia. Inclusive, esse Daniel foi encarregado em algum momento para ser o chefe dos magos e dos sábios. E vocês sabemos que no capítulo 2, Daniel, inclusive, salvou a pele de vários deles que estavam lá, não é? Alguns destes utilizavam vários artifícios muito místicos e nada que poderíamos chamar de bíblicos, para fazer as suas adivinhações, os seus prognósticos, algumas dessas coisas bem ligadas à magia e à feitiçaria. Mas não parece ser o caso destes camaradas aqui. Então, inferir que estes camaradas pudessem vir de uma linha sacerdotal dos Medos, parece ser uma hipótese razoável. A questão é que não sabemos. E seja como for, estes homens, a eles foi revelado o que a elite religiosa em Jerusalém acabou ignorando. Estes estrangeiros, sem o sangue da descendência de Abraão, e os simples camponeses, pastores, a estes foram revelados os mistérios de Deus. Olha aqui para mim, eu vou dizer uma coisa para você. Eu e você estamos acostumados, sempre quando uma mensagem chega, sempre quando um recado chega, a gente está sempre acostumado a perguntar: quem acreditou nisso? Quem corroborou com isso? Algum teólogo importante? Algum pastor importante? Alguma igreja importante? Deixa eu dizer aqui para você. Muitas vezes as pessoas importantes, elas estão tão cheias de si, que parece não haver margem para Deus revelar absolutamente mais nada a elas. E se apegam a questões cristalizadas pela tradição, pela história, pela sua própria trajetória. Mas a Bíblia, se tem um negócio que a Bíblia sugere para mim e para você, é que quando as pessoas que são muito entendidas aos seus próprios olhos, não têm um coração humilde para receber mais luz e luz adicional, Deus recorre às pessoas que estão de trás de um balcão de uma mercearia, segurando um cabo de uma enxada na lavoura, tocando o gado no interior de algum lugar. Esse parece ser um padrão de Deus. Lembre-se você que quando Cristo foi montar sua turma para botar o planeta de pernas para o ar, ele passou por alto
passou por alto o sinédrio, os mais entendidos, e foi à beira do mar e ao campo e às pessoas simples, porque elas tinham um coração aberto para receber o novo entendimento. Quando o maior acontecimento da história estava para ocorrer, os mais entendidos tinham uma visão tão sua do que deveria ser o Messias, que o verdadeiro Messias a eles não foi revelado a sua chegada, a não ser através de estrangeiros, os gentios, e de simples pastores de ovelhas, que cheirando ao seu rebanho, entraram lá para saudar o rei. Fantástico, não? Herodes, furioso, mandou matar os bebês, porque estes magos, eles acabaram sendo advertidos e acabaram não voltando a Jerusalém. Eles entregaram para Jesus, Maria e José três elementos: o ouro, o incenso e a mirra. Algumas pessoas criam um paralelo e veem uma simbologia nestes presentes. Ou eles deram, nós não sabemos quantos foram, mas ou eles deram o que melhor eles tinham, ou eles foram até inspirados para dar o que deram. A questão é que o ouro é muitas vezes associada à realeza, e eles estavam lá em busca do rei. O incenso, no contexto bíblico e do sacerdócio, ele está muito ligado àquilo que sobe à presença de Deus, e pode ser um elemento ligado à sua divindade, porque o Deus, ele sente o aroma do incenso, era algo para entrar nas narinas de Deus. E a mirra é algo ligado à sua humanidade, porque era inclusive um ingrediente utilizado no processo de embalsamento, ou algo ligado à morte, à humanidade de Jesus, aos símbolos que algumas pessoas acabam traçando. Não temos embasamento para isso, mas parece no mínimo interessante. A questão é que estes presentes garantiram um sustento na viagem e a estadia numa terra estranha, porque eles tiveram que fugir para o Egito. Em Belém, estes viajantes, trazendo seus 3 presentes, eles não encontraram nenhuma guarda real para proteger o recém-nascido rei. Não havia nenhum dos grandes da terra para assisti-lo nos seus primeiros instantes. Jesus estava deitado num coxo onde comiam os animais, e o que cantamos agora há pouco, forrado por palha. Os pais iletrados camponeses eram seus únicos guardas. Mas através da humilde aparência exterior de Jesus, esses viajantes se reconheceram na presença da divindade. Eles entregaram o próprio coração como a seu Salvador, apresentando as suas dádivas. E a gente leu pelo relato de Mateus que eles, ao entrarem no recinto, eles se prostraram e o adoraram, conseguindo enxergar além das aparências. Agora, como já mencionado, advertidos por um anjo, não voltaram para Jerusalém e voltaram para a sua terra. Quando Herodes soube disso e percebeu a demora, ele ficou muito furioso. E ele fez o que nós lemos a partir da metade do capítulo, ele mandou matar os bebês de 2 anos para baixo. Alguns estudiosos, fazendo um cálculo aproximado do que seria a população da região na época, estimam que foram sacrificados pelo decreto de Herodes cerca de 20 a 30 bebês. Alguns de nós tínhamos uma ideia um pouco mais inflacionada disso, mas você consegue imaginar 20 a 30 bebês numa comunidade pequena sendo mortos. Essa foi uma experiência realmente muito brutal para aquela comunidade. Nas palavras de Ellen White, os sossegados lares da cidade de Davi presenciaram grandes cenas de horror. Que coisa, não? Que coisa. Puxa vida. Injustiças e atrocidades como esta pareciam ser comuns no governo de Herodes. Então, José foi avisado em sonho: leva a sua família daqui, e eles foram para o Egito. É interessante olhar para Jesus como um refugiado, não é? Interessante olhá-lo como um despatriado, mas essa experiência sua família teve que passar. Depois da morte de Herodes, eles voltaram e se estabeleceram na Galileia, numa vilinha chamada Nazaré. A pergunta nessa manhã: por que este relato foi preservado?
Por que Mateus achou por bem narrar essa parte da história quando Marcos, Lucas e João não mencionam nada a respeito? Logicamente, a sua primeira resposta, o Espírito Santo estava por trás de tudo isso, é lógico. Mas tenha em mente que quando algo é narrado nas Escrituras, isso acontece basicamente por dois motivos. A primeira razão é que o que foi preservado é uma verdade, e você pode acreditar nisso como sendo uma verdade. A segunda razão é que existe algo revelador, há algo que precisa e que se pretende dizer por trás dessa verdade revelada. E o que Mateus está tentando revelar? Por meio dos magos, Deus chamara a atenção da nação judaica para o nascimento de seu filho. As suas indagações em Jerusalém, como eu já mencionei, despertaram o interesse popular, despertaram o ciúme de Herodes, forçou a atenção dos sacerdotes e dos rabis e dirigiu os espíritos para as profecias relativas ao Messias e ao grande acontecimento que acabara de acontecer. Meu irmão, permanece ainda a máxima: Deus jamais fará nada sem antes revelar ao seu povo as suas intenções. Pode parecer os seus métodos os mais diferentes, estranhos e nada ortodoxos, mas Deus sempre vai manifestar sua vontade aos filhos a quem Ele deseja salvar. E não havia absolutamente nada mais extraordinário em 4.000 anos de história humana do que a chegada do Redentor, do que a chegada do Messias. Em todos os símbolos, em todas as formas, em todos os ritos, em todas as mensagens, em todas as advertências, em todos os chamados, em todos os apelos, havia a mensagem de um Messias vindouro. Pois quando chega a hora, olhem em que condições isso acontece. Nenhum de nós mandaria um Redentor nessas condições. Nós teríamos sido bem mais extravagantes na chegada, no envio do Salvador. Nós ostentaríamos muito mais a chegada do pequeno príncipe, deste que era chamado de rei. Nós faríamos diferente disso. A questão é que a reação de Herodes, é onde eu quero me concentrar agora, ela em algum sentido é um retrato de cada um de nós. Eu não sei você, mas quando nós lemos este relato, dá vontade de pegar Herodes e esganar ele. Eu não sei se você tem uma sensação semelhante à minha, e é nesses momentos eu percebo quão distante eu estou do Espírito de Cristo, porque quando eu leio algumas coisas na Bíblia, eu tenho uma vontade de esganar, e esse Herodes eu tenho vontade de esganar ele. Mas a reação de Herodes pode revelar alguma coisa de cada um de nós. Se você quer ser rei e aparece alguém se dizendo rei, um dos dois vai ter que desistir da ideia. Há um rei sentado no trono e chega um outro rei se apresentando: eu sou o rei. Um dos dois vai ter que desistir da ideia. Trata-se de uma reivindicação de autoridade absoluta. Só um pode ocupar o trono absoluto. E Jesus veio a esta terra afirmando ser rei. Um chamado à lealdade incondicional, e é inevitável que ela desencadeie uma profunda resistência no interior do coração humano. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só há um rei. E nós não estamos falando do trono de Jerusalém. Nós não estamos falando de um trono terrestre, nós estamos falando do universo que se chama o seu coração. Neste universo, nesta comarca, neste território, aí de sua alma, só pode também haver um único rei. A pergunta: você estaria disposto a abdicar do seu trono, com todas as suas vontades e desejos, para que ele pudesse reinar em sua vida de forma soberana? Essa é a grande questão dessa manhã. Eu vou pedir para você ir até Romanos capítulo 8, porque o apóstolo Paulo parece nos dar uma pista aqui. Romanos capítulo 8, os versos 7 e 8, a gente lê assim, a minha versão usa os seguintes termos: por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Outras versões, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Ele e nem pode fazê-lo. Meu irmão, naturalmente você quer, deseja e luta para manter a supremacia do seu coração. A sua vontade, o seu desejo, o seu sonho, o seu projeto. Como alguém de repente surge na sua vida, na sua história e diz: quem é o rei? Onde está ele? Paulo diz, nestes 2 versos, ele utiliza uma palavra grega chamada ectra, que literalmente significa inimiga. Nós abrigamos ódio natural contra Deus, por causa de nossa natureza enferma e caída. Ectra é o que nós sentimos, é a nossa inclinação. Paulo ainda sustenta isso. Nem pode estar sujeito a Deus. No centro do coração humano há um impulso que diz: ninguém fala para mim o que eu tenho que fazer. Então você não deve se espantar com essa ideia ecoando à sua volta e nem mesmo dentro de si. Deixa eu dizer, cultura e treinamento conseguem percorrer longo caminho no sentido de nos ensinar a esconder este instinto primitivo, mais profundo, inclusive de nós mesmos. Nós dissimulamos o tempo inteiro que, de fato, a voz que nos impulsiona é: eu mando na minha própria vida. A gente quer, inclusive, ver a nós mesmos e sermos vistos por outros como cooperativos, como quem joga no mesmo time, como pessoas gentis e amorosas. Há várias razões pelas quais é necessário que a gente viva se negando quanto a este instinto de supremacia semelhante a Herodes. No entanto, não há quantidade de educação ou terapia capaz de removê-lo. Esse instinto, quem manda aqui sou eu. É a minha regra, é a minha vontade, é o meu desejo. Não há nenhuma ferramenta humana capaz de tirar isso do seu coração. Não há. De acordo com a Bíblia, a última instância do mal do mundo brota do egocentrismo. É você no centro de tudo, da certeza da própria justiça, da concentração de cada coração humano em si mesmo. Cada um de nós deseja que o mundo gire à nossa volta em função das nossas necessidades e dos nossos desejos. A gente não quer servir a Deus ou ao próximo, a gente quer que os outros nos sirvam. Por isso a gente se ofende tão facilmente, por isso a gente sente tão facilmente. Não me reconheceram, não me deram o valor, não citaram o meu nome. O que eu fiz, ninguém falou, ninguém lembrou, porque tudo, no fundo, gira em torno de nós mesmos. Em cada coração existe um pequeno rei Herodes, querendo governar, pronto a resistir qualquer ameaça que possa comprometer sua onipotência e soberania. Como disse Timothy Keller, cada um de nós quer ser o capitão de sua própria alma, o mestre do seu próprio destino. O episódio obscuro e violento da paixão do rei Herodes pelo poder demonstra a nossa resistência natural, o nosso ódio até às reivindicações de Deus sobre a nossa vida. Mesmo, ouça o que vou lhe dizer, eu não quero ser ofensivo, mas mesmo em nossa religiosidade, a gente tenta domesticar a Deus, buscando torná-lo nosso devedor. A gente faz muitas coisas a fim de que Ele seja obrigado a nos abençoar e fazer o que a gente quer. Ou não é verdade? Ou nós não enchemos o peito, muitas vezes, dizendo: eu tenho sido fiel, eu tenho sido devoto. Ou não traz uma certa segurança quando você se prostra diante de Deus, pelo fato de nessa semana você ter conseguido não comer aquilo, não beber aquilo, ter devolvido parte do seu dinheiro, botado um envelopezinho lá na árvore de Natal, não perder um culto, assistir todas as reuniões da igreja, fazer o jejum que indicaram, atender a vigília ali das 4 horas da manhã até as 8 da manhã, fazer as 40 madrugadas. Tudo isso parece nos recomendar melhor a Deus, como que se a gente estivesse colocando Ele na parede, dizendo: agora que eu fiz tudo isso, é o seguinte,
Aí você faz a sua lista de pedidos, as suas reivindicações. Se o Senhor, nascido no Natal, é o verdadeiro Deus, então ninguém o buscará, a menos que nosso coração seja realmente transformado de maneira sobrenatural, a fim de que a gente possa desejá-lo e buscá-lo. Como que isso acontece? Observe aí no verso 9, do mesmo capítulo que você está, a primeira parte do verso 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Essa carne que é inimiga de Deus, que abriga ódio contra Ele, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Observe o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, olhe para mim. A única forma de você destronar o eu é através do Espírito Santo. Você não pode por suas próprias forças, você não pode por seus próprios méritos, você não pode por seu próprio esforço. Deve haver uma mudança e uma transformação do que é carne para aquilo que é espírito. E eu vejo tantas pessoas lutando, se agoniando para viver o cristianismo e parecem não conseguir. Vejo vários naufragando, ficando pelo meio do caminho, pequenos Herodes da era moderna, tentando impor a Deus a sua própria vontade, dizendo: quem manda na minha vida sou eu. A impressão que nós temos é que muitos olham para Deus e suas reivindicações como sendo um desaforo, como sendo um impeditivo para você experimentar a real felicidade. Ontem eu fiz 27 anos de batizado. 18 de dezembro de 1993, eu fui batizado aos 11 anos de idade. E há dias atrás eu encontrei uma frase que, para mim, resumiu o meu sentimento nesses quase 30 anos em que entreguei meu coração a Cristo. Se não houvesse céu e nenhuma recompensa, o cristianismo ainda teria sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sem céu, sem futuro, sem lugar sem sofrimento, sem ruas de ouro, sem moradas no reino celestial, sem a presença de Cristo, o coro dos anjos, sem estar livre do pecado, da saudade, da doença, das lágrimas, se além da sepultura não houvesse nada, ainda assim o cristianismo teria sido a melhor coisa que me aconteceu. Porque alguns de nós olhamos para a vida cristã com tanto desprazer, como se fosse uma coisa numa escala de cinza, sem cor e sem sabor. A razão é uma só: porque a carne é inimiga de Deus. E como você passa a não mais ter inimizade contra Deus? A carne precisa sofrer uma transformação. E é Paulo quem está dizendo: essa inimizade, ela só pode ser bloqueada se o Espírito reinar na sua vida. E este Espírito vai testificar que você é filho de Deus. Há uma mudança de sentimento, há uma mudança de perspectiva. E essa é a mesma razão pela qual Cristo disse a Nicodemos: você precisa nascer do Espírito. Porque sua carne é inimiga de Deus. Você jamais poderá, jamais conseguirá, mesmo dentro de sua própria religiosidade. Ninguém será capaz de tirar você do trono do seu coração, a não ser o Espírito Santo de Deus. E se você permitir, observe o verso 16 do mesmo capítulo que você está. É Paulo quem nos diz, o 16 e o 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos, o que diz a tua versão? Herdeiros, diz a minha. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Olhe para mim, meu irmão, esse pequeno rei Herodes, que reina em sua alma, esse miserável precisa ser destronado, esse excomungado precisa sair daí, porque o destino dele nada mais é do que a infelicidade, o vazio, a violência. Um desejo desenfreado por aquilo que não pode saciar absolutamente sua alma. Ceda o lugar, porque este trono foi reivindicado
pelo Rei do Universo. O Rei do Universo quer ser o Rei de sua vida. Sai daí. Sai daí com todos os teus caprichos e vontades e distorções e disfunções. Sai daí. Porque ainda que a gente pareça bom aos olhos dos outros, ainda que a gente dissimule, a gente só vai encontrar a verdadeira paz se a gente deixar o trono para que Ele possa reinar de forma soberana na nossa vida. Aí virá a alegria, o colorido, o brilho, a felicidade. Por quê? Porque o Espírito Santo te dará isso. Isso é uma obra sobrenatural que age de forma sobrenatural sobre mim e sobre você. Natal, meus irmãos, é uma oportunidade de lembrar disso, de lembrar que Ele, só Ele, é o único Rei. Sua família vai ter aí um momento, seja você aqui, ou você que me ouve aí, através da internet, de quinta para sexta, imagino, Natal. Nós vamos tomar uma refeição, alguns de nós vamos nos assentar na manhã do dia 25 em torno de uma árvore, vamos trocar presentes, vamos abrir pacotes, embrulhos. Não perca a oportunidade de lembrar a sua família, a sua casa e a si mesmo, de que o Natal é para a gente saber quem de fato é o Rei e qual de fato foi o presente. A gente tem que parar de fazer as coisas girando em torno de nós mesmos e de nossas vontades. Nós não podemos perder a oportunidade de entender de fato o que é esse negócio chamado Natal. Cristo precisa ser o primeiro. Para a gente encerrar essa manhã, eu queria que você ouvisse essa canção, assistisse isso. Ele precisa ser o Rei, Ele precisa ser o primeiro. Se Ele não for o primeiro, já não resta mais nada. Que esta canção agora possa inspirar seu coração, possa trazer um reforço adicional à mensagem que você ouviu na manhã deste sábado. A gente ora na sequência. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide
vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. E já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Você percebeu? Primeiro Paulo diz, nós somos inimigos. Depois ele diz, o Espírito vai testificar de que você é filho. E aí vem a promessa, você será herdeiro. O rei que reivindica o lugar no seu coração, ele diz, se você permitir isso, você vai ser meu herdeiro, meu co-herdeiro. Nós teremos o nosso nome no testamento, nós teremos participação no glorioso reino de Cristo. Essa é a promessa. Ceda este lugar. Esse trono do teu coração pertence a Cristo. Vamos orar. Deus e Pai, que o Senhor tome o nosso coração como teu, a nossa alma como jurisdição tua, reine soberano sobre a nossa alma. Nos ajuda, através da influência do teu Espírito, a darmos fim a tudo aquilo que concorre à tua soberania, Pai. São as tuas ordens, são a tua vontade. É a tua vontade, é o teu desejo, é o teu comando. Que o Senhor possa tomar o que é seu. Nós entregamos o nosso coração a ti. E pedimos que o Senhor insista conosco, porque a busca de voltarmos a nos assentar no trono de nossa alma, ela é constante. Por isso a tua ajuda também é necessária constantemente. Despeça-nos com a tua paz, que esta oração e bênção alcance aqueles que estão distantes de nós, que nós amamos e representamos e que não puderam vir aqui hoje. Outros tantos que vão entrar em contato com essa mensagem no futuro próximo ou distante, que reconheçam a necessidade de entregar o próprio coração. Em nome de Jesus. Amém.